Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo enfrenta o Fluminense agora. O Flamengo tem a vantagem de 2-0, mas é aquilo. É uma vantagem boa. Só que vamos ver como que o Flamengo vai se comportar, como que o Pereira vai escalar esse time. E é aquilo. Será que o Gabigol volta a ser reserva? Que é um dos pontos faz, né? O Gabigol não jogou bem contra o Alckmin. E o Pedro, se eu não me engano, ele vai continuar sendo lá o centroavante lá. Mas o Gabigol, a cada jogo, está perdendo espaço nesse após a declaração dele que é ser titular. Então vamos embora por mais um react entre Flamengo e Fluminense que decide o Carioca. O último jogo, a final. O Flamengo tem uma vantagem boa e espero sim o Flamengo consiga manter esse resultado, né, e ganhar o jogo aí, consagrar campeão. Então a cabeça do Vitor Pereira vai ser mandada embora, né? Então vamos embora pro vídeo. Vai deixando aquele seu like aí para ajudar o canal. Crédito ao canal da ESPN no Brasil. Crédito. E vamos embora para o vídeo. 1,23 gol por jogo, minutos até marcar 70,1. Olha o like. Do lado do Gabriel, 16 jogos, 14 como titular, marcou 9 gols, 0,56 gols por jogo, 144,2 minutos até marcar. Só não é muito oposto, né? Diga, Rê. Ah, não, os números do Gabriel é porque os números do Cano são Absurdo. e eu acho que até pro padrão Cano é muito acima. O do Gabriel, o do Gabriel é O bom. Gabigol vai jogar? Tem isso também. Os números do Gabigol são bons, levando em conta que ele tá jogando até um pouco mais longe do gol. Djalma pode ajudar a gente. Né? Responda, Djalma, esta questão. Ô Glaucia, antes de você me perguntar, a única pergunta que eu ia te pedir para você não me fazer é como vai jogar o Flamengo, porque eu não tenho a mínima ideia. Eu ainda não... Eu ainda, infelizmente, eu ainda não consegui captar o que o Vitor Pereira está pensando, o que ele está procurando, porque assim, não sei, sinceramente não sei. Colocou uma equipe reserva, mas essa equipe foi toda reserva? Matheus França jogou, tinha jogado titular no jogo de ida, foi bem no jogo. Não sei, na minha opinião, mesmo achando que eu estou distante da verdade, porque está difícil de entender o que o Vitor quer fazer. Não é crítica, eu estou falando que está difícil de entender. Mas eu acho que o Gabigol volta, e no lugar do Matheus França, eu acho. Mas acredito que se ele mantiver uma linha de raciocínio que ele vem fazendo, deve entrar com a mesma equipe, pelo Vitor. Pelo Vitor Pereira, acredito que ele vai entrar com a mesma equipe que ele atuou na primeira partida contra o Fluminense. E aí tem o zagueiro enraizado, né? Assim, difícil saber, porque o Matheus França, que poderia ter sido poupado nesse jogo, apesar que é jovem, não vai mudar nada ele jogar esse jogo e também jogar a final. Mas como ele tirou todo mundo que havia atuado no domingo, com exceção do goleiro, que é diferente, eu acho que de repente pode ter essa alteração. Continuar no time, acho que ele vai manter Pedindo o passagem, Cebolinha. né? O menino. Sim. Matheus França. Eu até falei esses dias no Sport Center. Eu tenho a impressão de que o Vitor ali já pegou, gostou e vai insistir. Tem que insistir, porque é um menino que tem muita qualidade, acho que vai dar jogador grande. Agora, são brigas que você vai comprando. Essa questão do Gabriel, foi conversado, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem? Não sei. O Everton Ribeiro. Pedro? É isso. Hoje é difícil, cara. Eu não tiro o Pedro. Para tirar o Pedro é complicado. Então. O Gabriel tem muito potencial, demais. Sim. Mas se ele quer jogar na posição que ele julga estar em melhor condições, que é de centroavante, ele pega um cara que define jogo pro Flamengo toda hora. Mas ele coloca o Gabigol no jogo e não no lugar do Pedro. Mas coloca o Gabigol Mas por como quê? segundo centroavante. Mas Ele porque joga com dois Samuel Xavier já estava expulso. Então aí você tá com... Ou seja, contra times menores e numa circunstância dessa, com um jogador a mais, tudo bem, cabe os dois lá. Eu queria Veja só no uma gol do mosquinha Pedro. pra ter ouvido esse papo. Como que foi esse papo? Veja no gol do Pedro, quando a bola é cruzada da esquerda, primeiro que passa pela bola é o Gabriel. E ela vem no Pedro, porque tem o perfume que a bola gosta. Aí vem, pá. Aí vem ali, caçapa, não tem jeito. Chapou bem, hein? Não, Pedro é um baita centroavante. Baita centroavante. É difícil ter jogador como ele. É melhor que o Gabriel. Não, centroavante... Sem dúvida. Mas dava certo antes o quarto.
mágico. Por quê? Porque Bruno Henrique fazia beirada e centroavante como o Pedro. Gol de cabeça, pivô. Quando o Bruno Henrique saiu... Mas o Bruno chegava, ele não estava. Isso, o Pedro está. Isso, Everton Cebolinha não é esse cara que vai fazer gol de cabeça, não vai subir. Mas o Everton Michael jogou também. O Everton, da chegada dele agora, o Everton teve uma grande evolução no time do Flamengo. Isso é muito bom para o Flamengo. Porque começou a ter sequência. Sim, também tem isso. Agora, eu concordo com o Djalminha. Para mim, os 3 zagueiros são definitivos no Flamengo. Ele sabe que ele só tem um volante de pegada no meio campo, o Thiago Maia. Tem o Ayrton Lucas que solto tá fazendo... Imagina se o avião tá aí ainda. Puxa, aí seriam uns 2. Aí você tem Ayrton Lucas de um lado e o avião do outro lado, aí ia ficar bonito, mas... Agora, o avião não precisando fechar na linha de 4. O jogador que o professor Silas lançou no Avaí, o Vitor Pereira não ligou pra mim, aí, agora tá aí, ó. Fica com o Varela aí. Continua achando, mas o erro Varela, dele aí não te ligou. O Varela, no gol que o Flamengo fez, o gol do Pedro, ele tava dentro da área também. Se o Pedro não faz, ele faz, porque ele tá posicionado do lado. Tava dentro da grande área. O que me impressiona é o seguinte, o Flamengo tem o formato de 3 zagueiros. A saída do lateral esquerdo, que você já conhece, certo? A passagem do Cebolinha. O Cebolinha dá um passo para dentro para fazer o lateral esquerdo passar, porque ele é carrilheiro. É só esse. Carrilheiro que é de ferrocarril, que é o trem, que anda na linha, né, em cima da linha. Então é carrilheiro. Ele vai lá toda hora no fundo. Não? Lateral submarino, toda hora no fundo. Tem isso? Tem isso. Agora, o que acontece com o Flamengo? Como é que joga o Flamengo? Qual é a tática do Flamengo empregada? 3 zagueiros. Entendeu? Você não sabe. Você não sabe. Dá pra saber, pô. Ó, os 3 zagueiros, Varela e Ayrton Lucas, Thiago. E aí? Aí começa a mexer. Então, aí é no barata voa, meu senhor. Aí cada um tem que resolver. Pedro, 3-4-3. Não, Thiago, Pedro. Pedro também acho que não mexe. Mas aí é o seguinte... Eu acho que o Cebolinha aí também já firmou o pezinho. Então, você começa a achar, a gente começa a achar, porque o Flamengo joga na defesa com 3 zagueiros e só tem um zagueiro rápido. Os outros, todos os zagueiros do Flamengo são lentos. E aí o que acontece? Se ficar de mano com o zagueiro lento, com o Léo Pereira, o que aconteceu no lance do Léo Pereira? Léo Pereira era lance para expulsão, mas qual na que é minha o opinião. Se o Léo Pereira não é rápido, qual que é o Não, o Léo Pereira não é rápido. O rápido é o que joga do outro lado, o que veio do Bragantino. O Fabrício Bruno. O único zagueiro rápido é para Fabrício Bruno. Eu acho o Léo Aposta rápido. corrida com o Fabrício Bruno. Mas ali, Pascoalzinho, tá bem claro o que o Vitor quer fazer. Ele traz o Ayrton Lucas e o Varela na linha dos 3 zagueiros, traz o Cebolinha e o Matheus França na linha dos 2 volantes e fecha, acabou, e morre ali. E aí fechou o trabalho. Ele tá num dilema para buscar esse equilíbrio. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu concordo com o Djalma. Eu também tô olhando. Tô aqui. 4 minutinhos nós temos. Deixa eu só passar, Rê, você tocou num ponto importante, que a gente viu o dinizismo puro no meio de semana, e o Diniz não é muito de abandonar o seu estilo de jogo, independentemente do que ele precise como resultado. Todos bem-vindos. Domingão de Páscoa, linha de passe depois do Fla-Flu. E a briga aqui é Vitor Pereira e Diniz. A vantagem do Flamengo é muito boa. É muito boa. Ela é um 2-0 é muito bom. O time que o Flamengo tem. William, o Flamengo ainda não tem time, um time base. O Flamengo ainda não tem um padrão de jogo do seu treinador, mas tem uma vantagem, né? Que é o placar. 2-0, que é o placar. É a única vantagem que o Flamengo tem. É a única vantagem. É boa, hein? É uma vantagem boa, que foi construída no primeiro jogo, né? Principalmente no segundo tempo do Fla-Flu. É uma vantagem importante para o momento do Flamengo também, que vem de um resultado ruim na Libertadores. Ô, Fábio, desculpa te interromper, só pensar uma coisa aqui. Se fosse o ano passado, segundo semestre, por exemplo, e o Flamengo estivesse disputando um jogo com uma vantagem de 2-0, eu chegaria aqui, acho que a gente chegaria aqui e falaria, já era, já foi, está tranquilo, o Flamengo pensa lá na frente. Esse Flamengo, no ano passado, metia 4 no velho, né? Exatamente. Hoje, uma vantagem de 2-0, ainda mais com o Fluminense do Diniz, é incrível que a gente chega a pensar mesmo que não está garantido, hein? Eu acho que o torcedor do Flamengo também. Eu acho que cria expectativa em cima desse jogo, William, porque o torcedor do Flamengo também tem esse sentimento, ele sabe que vai ser importante na arquibancada, sabe que a vantagem é importante também, porque é um 2-0 no primeiro jogo.
Então, cria essa expectativa. E o do Fluminense também, né? O Fluminense acho que vai para o Maracanã ou vai assistir o jogo em casa, sabendo que é possível reverter a situação, pelo que o Fluminense vem apresentando na maioria dos jogos. Não fez um bom jogo contra o Flamengo, mas principalmente também pelo que o Flamengo ainda não apresentou como time, como padrão, né? Então, é um trabalho que é muito questionado, mesmo com alguns bons resultados. Né? E isso passa muito pelas mãos do treinador, porque foi opção dele, escolha dele. Algumas formatações de time, algumas experiências, né? Barrar ou não barrar algum jogador. Mas é uma final que, mesmo com a vantagem, eu também acredito que esteja em aberto. É bom lembrar que 2-0 vai para os pênaltis, né? Tem que fazer 3 para ganhar. É possível que o Flamengo saiba administrar essa vantagem, que o Flamengo consiga, através desse primeiro resultado, ter um entendimento de jogo do que tem que ser feito para conseguir o título. Mas o Fluminense também, acho que olha para esse jogo como aberto e sabe que não fez um bom jogo, que pode fazer um jogo melhor nessa segunda final. Antes de passar para eles aqui, só rapidinho. Se o Fluminense conseguir reverter e for campeão carioca, é um ultimato para o Vitor Pereira? Acabou. Você fala, não tem mais condição. Você acha que não tem mais condição? Porque não é a gente que toma a decisão, né? A gente já teve essa... Fábio Luciano, Fábio Luciano, sangue nos olhos. As coisas não estão andando como o torcedor imaginava. Eu acho que é o mais importante, como nós imaginávamos também não, mas principalmente do torcedor. Por tudo que aconteceu dentro do período Vitor Pereira, né? Pelas derrotas que o Flamengo teve, pelas não conquistas também, e principalmente pelo trabalho que a gente tem em abril, né? Então já são 4 meses quase de trabalho. O Flamengo ainda não tem, como eu falei, não tem um time, né? Não tem uma ideia formatada, então o Vitor, a gente não sabe se ele vai se alimentar com essa ideia de 3 zagueiros, quem são os jogadores que vão fazer esse sistema, quem são os jogadores que vão atuar ali do meio para frente, principalmente. Parece que ali na cabeça de área tem algo um pouquinho mais formado, mas do meio para frente ainda não. Tem essa dúvida do Gabriel também, em que função que o Gabigol vai jogar, em que momento que ele vai jogar também, se é possível tê-lo novamente ao lado do Pedro. Então, eu acho que uma derrota no Carioca, principalmente pelo primeiro resultado, então, assim, o Flamengo tem uma vantagem de 2-0. Se o Fluminense consegue reverter isso, eu acho que o peso, a mão fica muito pesada, fica difícil. E foi uma semana muito diferente para os dois, hein? Então, é um Flamengo que perde de virada para o modestíssimo Alcas e um Fluminense que ganha de 3-1 fora de casa, na estreia da Libertadores. Estreia o Marcelo, que também é uma coisa que, né? Pô, o Marcelo tá lá. Que deve jogar também na final, né? Que deve jogar como titular, né? A gente imagina isso. Pode ser. Dá uma assistência maravilhosa ali, o Arias coloca pro gol, Cano fazendo gols. Quer dizer, a vibe, como você gosta, Vitor? A vibe tá diferente. A vibe tá... Eu prefiro o astral, tá? Pode ser. Pode ser. E eu acho que tem diria que o Flamengo tem muito ups and downs. Eu acho que tem uma... Aí é com o Pedro Ivo. O up and down é Pedro Ivo. Né? É tipo... Não, você já falou isso aqui. É o seguinte... Upstairs. E downstairs também? No caso do Flamengo, downstairs. Tá. O Fluminense está upstairs. Eu acho que tem uma coisa que pode pesar muito no raciocínio final. Porque ele poupou o Vitor, os jogadores, na partida da Libertadores. Mas dava para ganhar. O Fluminense... Não, dá pra ganhar. Sim. Dá pra ganhar. O poupar do Flamengo é uma delícia. Eu queria o time reserva do Flamengo titular do meu. A atuação coletiva do Flamengo foi, assim, péssima. Péssima. Sempre lembrando que... Mas o Vitor Pereira falou que foi bem. Ele já colocou o time com todos os talentos, os mais técnicos. Os caras ainda entraram. Ele já colocou o time do ano passado para jogar com o mesmo desenho. Ele já mudou o desenho. Sim. Não é que ele chegou ali e fez modificações e o time passou a não andar. O time não andou também com o time do ano passado. Vamos ser justos. Ok. Tá? Sem o João Gomes. Mas com posicionamentos diferentes, né? Na semifinal do Mundial, tinha o Zaninho ali. Poucas vezes o Flamengo jogou com aquela formatação que a gente está acostumado. Jogou com os mesmos jogadores, mas em posições e fazendo funções diferentes. Na semifinal do Mundial ele até pegou e jogou ali e perdeu. E o problema do Flamengo é que as feridas estão doendo da temporada. O torcedor do Flamengo sabe melhor do que eu que as feridas das derrotas estão doendo, né? Tá tudo escancarado. E agora qualquer coisa que aconteça... É impressionante, né? O Flamengo está em crise. Eu nunca imaginei que fosse acreditar nisso, né? Nessa época do ano, assim. Mas é quase que sagrado no calendário. Chega ali em abril, o Flamengo está questionando o treinador. Esse ano, passado... Sempre, é tradição. Isso é uma tradição, hein? Isso é cultural já. É que esse ano
Isso talvez tivesse acontecido também no passado se houvesse os jogos, mas esse ano perder a semifinal do Mundial foi muito pesado. Muito pesado. E aí é um jogo muito específico. Jogo muito específico. Tem sempre o debate. O time não jogou bem, mas estava um pouco melhor para mim. Naquele primeiro tempo, estava um jogo mais incômodo para o adversário, mas aí tem o pênalti do Gerson, tem um pênalti de azar e um pênalti no futebol atual, aí vira com um jogador a menos, o time não consegue marcar pelos lados e já está um jogador a menos no meio campo. Aí a coisa desandou no segundo tempo e a ferida está aberta, né? E as feridas continuam doendo. O Flamengo fez um bom jogo na partida de ida contra o Fluminense, quando abriu a vantagem. Fez um bom jogo. Segundo tempo. Segundo tempo, bom jogo. Final, tempo foi ruim. Final do primeiro tempo e segundo tempo. Não foi ruim. Não. Após a parada técnica do primeiro tempo, o Flamengo reage. O início foi muito complicado. E uma coisa que não se discute, eu não vou nem entrar nessa polêmica, porque ela seria uma polêmica completamente vazia, é que coletivamente hoje o Fluminense tem muito mais jogo do que o Flamengo. Ah, sim. O Fluminense é um dos times mais bem treinados, se não for o mais bem treinado do país. Não, o Palmeiras é o mais bem treinado depois do Fluminense. Claro, e também mantendo o treinador, etc. E Fortaleza, está ali quando consegue fazer seu jogo, também são os 3 times mais bem treinados do país, no momento. O que pesa muito para mim? A parte física tem que ser favorável ao Flamengo no jogo de domingo, porque o treinador falou sempre da parte física, que tem que mudar o time por causa da parte física. No Corinthians ele trocava time jogo para jogo por causa da parte física. E o Flamengo poupou jogadores no meio de semana e o Fluminense não. Se o Flamengo não fizer um jogo competitivo bom mesmo, e não for campeão, a gente tem que olhar para o treinador, mesmo sendo complicado iniciar o trabalho no Flamengo, porque ele não podia fazer o que ele queria. E ele sabia disso desde o começo. Então ele fez o que ele precisava, não funcionou. E ele começou há pouco tempo a fazer o que ele queria e não está funcionando na maior parte dos jogos. O outro time, ao contrário, tem um elenco bom, mas não do nível do Flamengo, mais barato, entra em campo a rivalidade e entram em campo as feridas do Flamengo. Se perder, está jogando álcool em cima das feridas sem que o álcool cure as mesmas. Né? E aí a diretoria, eu não sei se segura o técnico, não sei nem se deve segurar o técnico, é uma avaliação. Você já tem dúvida, porque a gente questiona. Então é isso aí, nação. O Vitor Bini aí, né, depois desse debate, o Vitor Bini acho que ele tocou em alguns pontos importantes. É sobre a ferida que no Flamengo ainda está aberta, principalmente nos torcedores que estão abertos após o vexame, né, acho que foi um dos principais vexames aí da temporada aí, a semifinal do Mundial, que a gente tinha uma esperança muito grande de chegar na final, que acabou não conseguindo. Teve aquela expulsão do Gerson, também aquele pênalti sem querer ele do Gerson, vamos dizer assim, sem querer, né, e expulsão. E aquilo desandou tudo da situação do Flamengo, né. E outro ponto que ele também tocou sobre a parte física do Flamengo. Será que o Flamengo vai conseguir colocar intensidade durante o jogo, né? Lembrando que o Flamengo poupou contra o Alcas. O Vitor Pereira colocou o time em reserva. Então é aquilo, o Flamengo sim, no domingo, tem que fazer um jogo com bastante intensidade para o Fluminense, né? O Vitor Pereira gosta de um jogo com intensidade, por isso que ele poupou o time, né? Então o Flamengo tem que demonstrar isso dentro de campo, porque senão a gente vai começar a questionar a preparação do Flamengo pro restante da temporada, né? Porque o time fica 15 dias em preparação, jogou um jogo seguinte descansou, o time titular, considerado titular, e na semana seguinte jogou novamente e o time não conseguiu render da parte física, alguma coisa tá errada, né? E o principal aí é o resultado, né? Então o resultado tá em jogo, porque seria mais um novo vexame ainda. Vou dizer vexame porque o Fluminense tem uma rivalidade muito grande com o Fluminense. Mas seria uma decepção gigantesca, porque conseguiu abrir 2-0 e o Flamengo deixou o Fluminense reverter ainda. Então é aquilo. Espero que o Flamengo consiga apresentar um bom futebol. Isso acaba te propiciando, né? Acaba te possibilitando, melhor falar a palavra melhor, né? Te possibilitando uma chance de vencer e conquistar o título. Fica complicado para o Vitor Pereira e a sequência do trabalho dele também, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto. É nóis aí. Vai deixando aquele like aí para ajudar o canal. Valeu!